Aleluia. Continue nesse espírito de adoração ao Senhor. As crianças de 4 a 10 anos podem sair com as professoras da noite. E você, meu irmão, permaneça em pé um pouquinho mais e abra sua Bíblia no Salmo 51, versículo de número 17. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coloca o teu dedinho aí e vá comigo. Marca aí com o dedinho onde você leu. E vá comigo em Isaías 57:15. Isaías 57:15. A palavra de Deus diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito do alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Amém. Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, muito obrigado pela tua palavra. Quero me expor ao agir, ao tratamento dessa palavra. Fala ao meu coração e transforma a minha vida, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar, querido irmão. Um homem quebrantado. Semana retrasada nós falamos aqui sobre um homem de caráter. Mais uma vez eu quero dizer que o termo homem aqui, eu quero usá-lo no sentido genérico, para falar de ser humano. Homem, mulher, mulher, homem. Amém? Compreendido? Então, quando eu falo do homem, você que é mulher, eu estou falando do quê? Da mulher. Certo? Um homem quebrantado. Nós aprendemos semana retrasada sobre esse homem de caráter, né? Aprendemos que um coração segundo o coração de Deus não é perfeito. Correto? Um homem segundo o coração de Deus não é perfeito, mas tem caráter. E vimos sobre a importância do caráter na vida de uma pessoa. Quais as características de um homem de caráter? E nós vimos que entre as características estão estas: ele compreende que as oportunidades são testes para o seu caráter. Ele não se deixa iludir pelos profetas ou conselheiros de plantão. Ele confia na justiça divina e não apressa o tempo de Deus. O texto que nós refletimos nele foi o texto em que Davi teve Saul em suas mãos para liquidá-lo, para matá-lo, e não o fez, porque ele entendeu que Saul um dia havia sido ungido rei e que ninguém além de Deus podia tocar na vida de Saul. Então ali naquela caverna onde Saul entrou, estavam Davi e os seus homens. Nós aprendemos que Davi foi denominado um homem segundo o coração de Deus, por causa do seu caráter. Um homem que aprendeu a não apressar o tempo de Deus. Quando a gente tenta fazer isso, sempre atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Hoje nós veremos uma outra marca importante, que é encontrado num coração segundo o coração de Deus. E essa outra marca importante é a marca do quebrantamento. Repita comigo: quebrantamento. Para o mundo lá fora, gente, quebrantamento, ser contrito, quebrantado, é sinônimo de fraqueza. Diante de Deus, ser quebrantado, ser contrito, é sinônimo de homem e mulher de Deus, que tem um coração segundo o coração de Deus. Esta é a verdade. Então, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, tem um coração quebrantado, traz em si a marca do quebrantamento. E é interessante que a primeira coisa que Deus quer fazer na vida do ser humano é trocar o coração do ser humano. Em Ezequiel,
o Senhor diz que tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Por que isso? Por que Deus quer fazer isso? Porque o coração de pedra é duro, é insensível, rancoroso, raivoso, maldoso. O coração de carne é sinônimo de um coração sensível e aberto para Deus, disponível para Deus. É isso que significa. Davi, portanto, descobriu que o coração que agrada a Deus é quebrantado, e que Deus não resiste ao coração quebrantado. Como nós precisamos ter esse coração quebrantado. E por isso é importante observarmos quais são as marcas desse coração quebrantado. Nós já ministramos desse púlpito algumas vezes sobre essa temática tão importante de ter um coração sensível, quebrado, acessível a Deus, um coração malhável, moldável. Mas como isso precisa ser realidade na nossa vida? Como nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus? Como nós precisamos ter esse coração que não só agrada a Deus, mas é o coração que vive de forma a viver a vida do ponto de vista de Deus, uma vida plena. E a vida plena se vive em Deus, não se vive fora de Deus. Por isso é tão importante. E por isso eu quero observar com você esta noite, pelo menos 4 marcas de um homem de coração quebrantado, ou de um homem quebrantado, marcas de um homem quebrantado que eu e você precisamos ter e adquirir também. A primeira delas, nós vamos encontrar exatamente em Isaías 57:15. O coração quebrantado atrai a presença de Deus. Você quer a presença de Deus na sua vida? Quantos querem a presença de Deus mesmo, de coração na sua vida? Deus, eu quero a tua presença na minha vida. Quantos querem e desejam isso? Para que isso aconteça, você precisa ter um coração quebrantado. Porque o coração quebrantado faz o quê? Atrai a presença de Deus. Em Isaías 57:15, o Senhor, através do profeta, está dizendo: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para o vivificar os espíritos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Através de Isaías, Deus revela a sua transcendência. Diz o que? O alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual o seu nome é santo. Aqui está a sua transcendência, o quanto ele é grande, o quanto ele está elevado acima de qualquer ser, seja humano, seja outra criatura criada por Deus, quer seja no céu, na terra. Ele é muitíssimo elevado. Mas ao mesmo tempo em que ele é alto, sublime, santo e habita a eternidade, ele se torna imanente, significa que ele se torna um Deus próximo. Ao mesmo tempo que ele está muito elevado e distante, ele se aproxima, se torna próximo. Próximo mais do que próximo. Diz o texto que o seu amor e a sua misericórdia o leva a habitar, sabe onde? No coração quebrantado. O que é tremendo, olha aqui isso, meu querido irmão, minha irmã. O que é tremendo é isso, esse Deus transcendente se torna imanente para habitar no coração quebrantado. Quando Davi escreve que Deus não resiste a um coração quebrantado, ele não está aqui usando uma figura de linguagem, é a mais pura verdade das Escrituras. É a mais pura verdade das Escrituras. E nós temos 2 exemplos aqui que eu quero citar para você, mostrando isso. O primeiro exemplo é o exemplo de um rei chamado Acabe. Foi um dos piores reis do reino do norte, do reino de Israel, que ficava ao norte. E é interessante que Acabe recebe uma sentença de Deus, de que ele experimentaria o juízo de Deus.
E pela primeira vez Acabe tem uma reação positiva. E olha o que diz o texto sagrado. Diz que tendo Acabe ouvido, olha o que diz o texto, estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco, andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Veja que coisa tremenda. Acabe era realmente terrível, mas no momento em que ele se quebranta diante de Deus, se veste de saco, se coloca diante de Deus humildemente, o que acontece? Deus muda a sentença de juízo sobre ele. Por quê? Porque Deus não resiste um coração quebrantado. Isso não é figura de linguagem, isso é real. Um segundo exemplo, agora o pior rei de toda a história dos reis de Judá, chamado Manassés. Esse foi o pior dos piores. E olha o que diz o texto sagrado em 2 Crônicas 33, de 11 a 13. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, sobre Judá, e sobre os príncipes do exército, sobre o próprio Manassés, sobre o seu exército, sobre todo o povo de Judá. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-o com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse foi o pior rei de todos os reis de Judá. Mas no momento em que ele se quebranta diante de Deus, o que acontece? Deus muda a sorte daquele homem. Não há pecador arrependido que o Senhor não aceite. E quando ele aceita o pecador, ele transforma o coração para fazer desse coração sua habitação. O coração duro, inflexível, cheio de si, que pensa que pode governar-se, esse coração afasta Deus. Esse coração põe Deus para longe. Esse coração se distancia ou faz com que Deus se distancie. Mas quando o coração se quebranta diante de Deus, isso atrai a presença dele. Por isso ele está dizendo em Isaías que ele é alto, que ele é sublime, que ele está elevado acima de tudo, mas que ele vai habitar no coração contrito, no coração quebrantado. O coração quebrantado atrai a presença de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, não importa a situação que você esteja vivendo, se você se quebrantar diante de Deus, não há como ele resistir e não se aproximar de você. Ele se aproximará, porque ele não resiste a alguém que se quebranta diante dele. Quando há sinceridade no coração, quando há quebrantamento, ele vai se aproximar, porque ele tem prazer de habitar no coração contrito, diz a palavra de Deus. Por isso, soberbo, orgulhoso, o duro de coração afasta Deus, mas aquele que se quebranta atrai a sua presença, chama a sua presença. Veja o que diz o salmista Davi ainda, no Salmo 34, 18. Perto está o Senhor de quem? Perto está o Senhor de quem? De quem ele está perto? De quem ele está perto? De quem tem o coração quebrantado. E salva quem? Os de espírito oprimido. Deus quer estar presente onde ele é bem-vindo. Deus quer estar presente onde ele possa governar. Se ele pode estar presente no seu coração, ele gostará de estar no seu coração. Se o seu coração for quebrantado,
Ele terá prazer de estar aí. Se você deixar que Ele governe a sua vida, Ele terá prazer de estar aí. Quando você quer assumir o próprio governo da sua vida, Ele se retira. Porque Ele não aceita ficar na vida de quem quer que seja, que não entregue o controle. E somente alguém quebrantado passa as rédeas para Deus e está aqui, Deus. O Senhor tem o controle da minha vida, da minha história. O homem quebrantado deixa Deus assumir o controle. E isso atrai a presença de Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: se você deixar Deus assumir o controle, isso atrairá a presença dele à sua vida. Amém? Uma segunda marca de um coração ou de um homem quebrantado, que tem um coração segundo o coração de Deus, é que ele tem facilidade de humilhar-se. O Salmo 51, versos 9 e 10, está no contexto do versículo 17 que nós lemos. Davi, no seu momento de confissão, ele vai dizer: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O homem quebrantado, a mulher quebrantada, não fica querendo se justificar, não fica querendo argumentar com Deus. O homem quebrantado reconhece a malignidade do seu coração e busca um coração puro. Por mais que a gente encontre pessoas que a gente use até uma terminologia não muito correta, que terminologia que nós usamos? Esse fulano, essa fulana tem um bom coração. Na verdade, Jesus vai dizer para a gente que ninguém tem um bom coração. O nosso coração é maligno, é mau. O nosso coração não é bom. Por mais que você se ache bonzinho, isso não é uma coisa boa. Deixa eu dizer para você que você se considerar bom não é uma coisa boa. Você precisa sempre reconhecer a malignidade do seu coração. Sabe, meu irmão, eu costumo dizer que você só consegue enxergar isso quando a borrinha que está sentada lá no fundo, né? A borrinha que está lá quietinha, porque ninguém mexeu com você ainda. Quando alguém mexe com você, aquela borrinha começa... E aí o negócio fica feio. Nossa! Porque na verdade, nós precisamos nos manter sempre diante de Deus, nos humilhando diante dele, reconhecendo o quanto nós somos limitados para lidar com isso, com o nosso próprio coração. Um homem quebrantado reconhece isso e por isso ele busca esse coração puro. A arrogância, a soberba não encontram lugar no coração quebrantado. E é interessante, irmãos, que essa é a qualidade essencial que encontramos em Jesus. Ele foi um humilde servo sofredor, que ao chamar a si os cansados e oprimidos para serem aliviados e aprenderem com ele, ele diz exatamente o porquê. Ele chama os cansados e oprimidos, exatamente por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. Você pode aprender com Jesus exatamente por isso, por ele ser manso e humilde de coração. Por isso precisamos trabalhar o nosso coração, e nós estamos trabalhando aqui exatamente a necessidade de termos um coração segundo o coração de Deus. E o coração de Jesus é humilde e manso, o meu coração precisa ser humilde e manso também. Preciso aprender a ter facilidade de humilhar-me diante dele. E meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Deus usa as circunstâncias da sua vida para você aprender a respeito de humildade e de humilhar-se. Às vezes a gente pensa que humilhar-se diante de Deus é você chegar diante dele apenas e falar e confessar e dizer: Deus, eu sou miserável. Não, muitas vezes é diante das circunstâncias que você precisa aprender a humilhar-se. Deus coloca as circunstâncias onde você é humilhado para que você aprenda exatamente sobre humildade. Deus prepara situações assim, no seu trabalho, na sua escola, onde você está, e muitas vezes em meio aos seus familiares, situações em que você experimenta um processo em que Deus está te ensinando: olha, o caminho é esse.
Se você quer aprender a humilhar-se, o caminho tem que ser por aqui. Em um tempo em que todos querem ter razão sobre tudo, em um tempo em que ninguém quer ficar por baixo, nós precisamos de muito clamar para que Deus transforme o nosso coração num coração quebrantado. Só assim não buscaremos os primeiros lugares. Só assim não teremos dificuldades em ser o segundo. Só assim teremos facilidade de reconhecer os nossos pecados e clamar por um coração puro. Um homem quebrantado não tem dificuldades de humilhar-se diante de Deus e diante dos homens também, se for necessário. Pois bem sabe que aquele que se humilhar será exaltado, porque esta é a receita divina. Aquele que quer estar numa posição de exaltação precisa primeiro trilhar o caminho da humilhação. E não existe como você chegar a ser exaltado sem ser por esse caminho. Não no caminho de Deus, não no reino de Deus. No reino de Deus não existe atalho. No reino de Deus existe só um caminho, e é esse o caminho. Então tem facilidade de humilhar-se. O salmista está dizendo: Senhor, eu reconheço que preciso de um coração transformado. E esse salmista está dizendo isso é o mesmo que tinha um coração segundo o coração de Deus. É isso que nós precisamos entender. Ter facilidade de humilhar-se é marca de um coração ou de um homem, de uma mulher quebrantado. Pergunta para o seu irmão: você tem facilidade ou dificuldade de se humilhar? Facilidade ou dificuldade? Ou você é do tipo que nunca quer ficar por baixo? Você é do tipo que quer ficar sempre com a última palavra? Uma razão? Cuidado. Uma terceira marca, que eu já tenho inclusive batido nisso, a partir desse púlpito, tenho ensinado sobre isso, mas acho que é tão importante, por isso eu quero aplicar isso aqui essa noite uma vez mais, porque faz parte desse homem quebrantado, é marca de um homem e de uma mulher quebrantado. É que um homem e uma mulher quebrantada é ensinável, eu não consigo enxergar diferente. O Salmo 143, escrito por Davi também, escreve o Salmo 51 que nós lemos, no verso 17. O versículo 10 do Salmo 143, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse salmo também é um salmo de Davi. E é muito lindo observar que o homem quebrantado é um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz, está sempre pronto e aberto a aprender. Uma das frases que eu gosto muito, de Guimarães Rosa, ele disse que mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende. Gosto muito dessa frase porque, de fato, o verdadeiro mestre não é quem ensina, mas quem aprende, quem está pronto a aprender sempre. Isso é verdade. Mas há duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que o salmista está dizendo que ele quer aprender a fazer a vontade de Deus e não a sua. Ele vai dizer: ensina-me. Olha, eu estou me colocando na condição de aluno, Senhor. Eu sou teu aluno. Ensina-me a fazer o quê? A fazer o quê? A minha vontade, Senhor. É isso que ele está dizendo? Não. Então o primeiro ponto importante é que ele é um aluno para aprender a fazer o quê? A vontade de Deus. Ele quer aprender, ele é ensinável para aprender do jeito de Deus, a vontade de Deus. Muita gente não quer fazer essa oração, porque esse pedido não lhes agrada. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha vontade. É num namoro, é num negócio, é numa decisão, é numa escolha. Ah, se eu perguntar para Deus e ele disser que é diferente, não quero, então deixa assim mesmo. Não vou. Então a primeira coisa importante que é ensinável, mas ensinável para aprender a vontade de Deus. Ele quer ser um aluno que aprende a vontade de Deus.
E a segunda coisa importante, ele não quer aprender por aprender. Preste atenção nisso. Por isso ele vai dizer: guie-me o teu bom espírito por terreno plano. O que ele está dizendo aqui? Eu não quero aprender por aprender. Eu quero aprender para viver. Por isso ele pede que o Espírito guie. Esse pedido para que o Espírito guie significa o quê? Que ele está dizendo: Senhor, eu quero viver isso. Se o teu Espírito me conduzir, é certo que eu vou praticar isso. É certo que eu vou fazer isso. Então que o teu Espírito me guie. Ou seja, isso é sair do discurso para a prática. Isso é não só dizer: eu quero aprender. Não, mas o aprendizado real, verdadeiro, é aquele que você ouve e pratica. É isso. Sair do discurso para a prática. Veja bem, querido irmão, querida irmã, se cada semana saíssemos do templo clamando: Espírito Santo, ajuda-me a praticar o que eu aprendi hoje, que revolução aconteceria das nossas vidas. Que revolução aconteceria nas nossas vidas. Mas o grande problema é que a grande maioria sai da porta para fora e já esqueceu tudo. Porque a única maneira de não esquecer o que a gente aprende é praticando, é vivendo. Não existe outra maneira, irmão, de você lembrar se não é praticando. Se você pratica, você não esquece jamais. Agora, se você saiu da porta para fora, esqueceu tudo, não colocou nada em prática, não fez efeito nenhum, você não aprendeu. Se perguntar para você o que você aprendeu hoje, você tem que ser sincero: não aprendi nada, coisíssima nenhuma. Por quê? Porque eu não apliquei nada na minha vida. Porque quando eu aplico a minha vida, então eu de fato estou aprendendo. É isso que o salmista está dizendo: Espírito Santo, guia-me para que eu possa estar praticando aquilo que é a vontade de Deus. É isso que nós vamos entender. Hoje, o que mais encontramos também é gente queixo duro. Já sei, não quero fazer, não importa se do meu jeito é errado, é o meu jeito. É o que a gente mais encontra por aí. Se conformam em permanecer no erro e se convencem de que isso é certo. Pois é característica sua. Essa é a minha característica. É verdade. Característica de um coração duro, que não é quebrantado. Essa é a verdade. Se conformam em permanecer no erro e se convencem de que isso é certo. Mas o homem quebrantado é diferente. Ele não se conforma em permanecer onde ele está. Ele quer aprender e ele deseja que Deus crie nele esse coração puro, esse espírito que não se desvie dele. Eu pergunto: você é ensinável ou tem dificuldade em se deixar trabalhar? É cheio de não me toque. É cheio de não, aqui não. O homem quebrantado, a mulher quebrantada é ensinável. Está sempre pronto a aprender. E esse aprender, como eu disse, na prática, querido irmão. Por isso é marca do coração quebrantado. Será que você é ensinável? Pergunta a seu irmão: você é uma pessoa ensinável? Você é ensinável? Precisa clamar a Deus: ajuda-me, preciso muito, Senhor. E ainda, uma outra marca de um coração quebrantado, irmãos, que é o grande diferencial. O coração quebrantado anseia por Deus acima de tudo. Deus. No Salmo 27, o versículo 4, Davi vai registrar: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. O que ele ia buscar? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que o salmista almejava? Morar na casa do Senhor. Por que ele almejava isso? Porque ele sabia que isso lhe bastava. Isso é o grande segredo. Esse é o grande diferencial do homem e da mulher quebrantado. Quer morar na casa de Deus. Ele se realiza em Deus, em contemplar a beleza do Senhor.
Enquanto o homem que não possui um coração quebrantado não sente o mínimo desejo de estar na casa de Deus. Olha bem, aqui você já pode avaliar como é o seu coração também. Inclusive, quando precisa vir de mais de uma vez na semana, já murmura e reclama, né? Já murmura, porque não acha necessário. Mas o homem, a mulher de coração quebrantado tem prazer em estar diante de Deus. Tem prazer em estar diante de Deus, não só aqui no templo do Senhor, mas no seu tempo de qualidade com Deus. No seu tempo com Deus, no seu dia a dia, de estar diante de Deus, de derramar-se diante de Deus, tem prazer de estar na presença dEle. Enquanto o homem que não possui um coração quebrantado não sente o mínimo desejo pela casa de Deus, o coração quebrantado, o homem quebrantado tem desejo e acha extremamente necessário, anseia por Deus. Davi muitas vezes expressou o seu anseio por Deus, pela presença de Deus. Qual é o grande diferencial para Davi? Qual é o grande diferencial para nós hoje? É que o homem do coração quebrantado descobriu em Deus a sua fonte inesgotável de satisfação e de gozo. Enquanto o coração inflexível precisa de muitas coisas para satisfazê-lo, e ainda paliativamente, porque nada lhe satisfaz, um homem do coração quebrantado precisa de uma coisa só, da presença de Deus. Davi é assim, tudo que ele precisava não era do seu palácio, não era de riqueza, não era de qualquer outra coisa. Tudo que ele precisava era da presença de Deus. Veja como isso está sempre presente na sua vida. Ele vai dizer no Salmo 26, verso 8, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória assiste. Mas não é só ele. Outros homens e mulheres de Deus têm a mesma expressão. O salmista, no Salmo 130, verso 6, ele vai dizer assim, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Quem já trabalhou de vigia durante a noite, aí sabe, quando o sono é premente, quando o sono aperta, né? Quem é que já trabalhou de vigia? Levanta a mão. Aí tem alguns irmãos, né? Quem já trabalhou de vigia, ou quem trabalha, sabe que lá pela madrugada não vê a hora de amanhecer. Nossa, né? Vai chegar outra noite e não chega o dia, né? Quando você está lá, mas naquele sono terrível e precisa estar ali atento, precisa estar na sua posição, que coisa horrível. O salmista está dizendo que ele tinha essa experiência, ele está dizendo assim, mais do que os guardas pelo romper da manhã, porque vai ficar torcendo, não vejo a hora do sol raiar, não vejo a hora, né? E não é só isso, muitas vezes, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, não vê a hora, quando à noite, não sei se você já experimentou isso, mas geralmente é à noite que muitas vezes vem, né, uma situação difícil que você se vê apertado e parece que a noite não passa, a noite é longa demais, né? Eu nunca esqueço, isso ficou marcando na minha vida, que uma vez eu fui pregar num determinado lugar, né, e os irmãos eram bastante pobres, e fui lá cooperar com eles, era uma noite muito fria mesmo, e eu nunca esqueço que aí me colocaram para dormir no sofá-cama, com uma cobertinha muito fina. Ô noite que passei muito frio. Era uma casinha de madeira que subia uma friagem por baixo assim, e os ossos iam congelando. E eu me mexia de um lado para o outro, e levantava e deitava, e levantava e deitava. Eu não via a hora de amanhecer. E quando o primeiro raiozinho de sol passou pela festinha, eu fui para fora, para tentar me aquecer no sol. Eu só sei que eu voltei para casa com uma gripe tão forte, precisei de umas 2 semanas para me curar. Mas o fato é que eu não via a hora de chegar o amanhecer, não via a hora daquela noite terminar, parece que a noite não acabava, né? De tão frio, estava tão difícil de passar aquela noite, que parecia que não ia passar. Assim o salmista está dizendo, como os guardas anseiam pelo primeiro brilho do sol para encerrar a sua vigia da noite, assim a minha alma tem sede por Deus. Isso é uma coisa interessante.
Entendeu? Porque nós precisamos, meu querido irmão, ter um coração quebrantado. O coração quebrantado, ele é sensível, tem fome por Deus, ele anseia por Deus, ele tem em Deus a sua fonte máxima de satisfação. Ele não precisa de mais nada, porque Deus é seu tudo. Para o salmista e para Davi particularmente, que tem esse coração, segundo o coração de Deus, ele tem esse entendimento que Deus é tudo o que ele precisa. Ele não precisa de mais nada, porque Deus se satisfaz em tudo. Por isso, quem tem um coração quebrantado, anseia por Deus, tem sede de Deus, quer mais de Deus. Por isso, nós precisamos desse coração, porque caso contrário, a nossa inclinação será sempre pelas coisas do mundo e pelas coisas que a nossa carne deseja. Mas quando nós temos um coração quebrantado, ele vai sempre ansiar pelas coisas de Deus, vai buscar as coisas de Deus, vai desejar ardentemente as coisas de Deus. Quero concluir essa palavra essa noite dizendo, querido, que o homem, segundo o coração de Deus, tem caráter, mas ele tem também um coração quebrantado. Em tempo de tanto orgulho e altivez, em um tempo que ninguém quer renunciar o seu direito, em um tempo em que as pessoas espezinham umas às outras, nós precisamos e muito de quebrantamento. E essas são algumas marcas de um homem, de uma mulher quebrantada. Atrai a presença de Deus. O coração quebrantado torna-se lugar da habitação de Deus. Tem facilidade de humilhar-se, não fica se justificando, nem argumentando, e sim prontamente se rende diante de Deus, arrependido e contrito. É ensinável. Quando eu falo de ser ensinável, eu quero dizer que não é um sabe-tudo, mas é alguém que está sempre aprendendo a viver a vontade de Deus, do jeito de Deus, e anseia por Deus acima de tudo. Deus não é o primeiro apenas no discurso, mas Deus é o primeiro na prática diária. Deus se torna a sua única fonte de gozo e de prazer. E isso na prática, no seu dia a dia. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.